não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da ABIN para o então presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente. E ainda com ofensas à lisura e integridade de ministros do Supremo. O réu Alexandre Ramagem, na mensagem a Jair Bolsonaro, diz: os 3 ministros do Supremo estão contra a segurança no pleito eleitoral, a evolução das urnas e o estabelecimento de integridade e transparência. Na parte técnica, a urna já está sem credibilidade, assim como o STF termina a mensagem. Ao acusar os ministros do Supremo Tribunal Federal de corrupção, dizendo: eu não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Barroso está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. Não sou eu, ministro Flávio. Aqui a referência foi ao ministro Fachin. Eu também não. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês sabem também. Indagado no interrogatório judicial por esse magistrado, na 42ª pergunta que esse magistrado fez, ministro Flávio, após os advogados terem feito 14 perguntas, indagado pelo relator, se desculpou, disse que era o jeito dele, que não tinha nenhuma prova, só que aí demonstrou qual o modus operandi do líder da organização criminosa. Disse que não tinha nenhuma prova, mas que se fossem outros 3 ministros, falaria a mesma coisa. Na verdade, não tinha prova em relação a esses 3. Falou em relação a esses 3 porque um tinha sido presidente, outro era e o outro seria. Ao falar isso, mais do que ofender pessoalmente cada um dos ministros, na verdade, quer descredibilizar o Poder Judiciário como um todo. E seguiu demonstrando a conexão de todos os atos executórios. Vamos esperar chegar dia 2 de outubro para tomar providência? Qual seria a providência? Vão esperar dia 2 de outubro para tomar providência? Quem estuda a guerra aí, em dado momento, um vacilo do cara, frente lá, e um palavrão, perdeu a guerra. Ou seja, demonstrando, da mesma forma que na sequência o réu, Paulo Sérgio, afirma, estão em guerra com a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral eram o inimigo a ser vencido, o inimigo a ser derrubado, o inimigo a ser extirpado. Ou seja, os atos executórios, para isso, configuram e consumam o quê? O crime imputado pela Procuradoria-Geral da República. Assim, como afasto a nulidade reiterada pelas defesas de que houve cerceamento de defesa por não haver tempo de analisar todos os megabytes que a Polícia Federal apreendeu. Eu quero aqui relembrar a todos que absolutamente todas as provas utilizadas pela Procuradoria-Geral, pelo Ministério Público, para o oferecimento da denúncia, todas as provas
absolutamente todas as provas utilizadas por cada um desses julgadores para o recebimento da denúncia e durante a instrução processual penal, todas elas estão no processo desde o início e as defesas tiveram, desde lá de trás da defesa preliminar, antes do recebimento da denúncia, total acesso. Essas novas provas que não foram utilizadas pela Procuradoria-Geral, não foram utilizadas pelo juízo, por nenhum dos ministros, para o recebimento da denúncia, e não serão utilizadas para formar um juízo condenatório, ou seja, não há nenhum prejuízo, porque não faziam parte da acusação, e, na verdade, não faziam parte do processo e não fazem parte da acusação. Essas provas foram solicitadas pelas defesas. Houve o deferimento, a Polícia Federal forneceu, e todos os dias as defesas, ou a maioria delas, as defesas reclamavam de não ter tempo hábil. Do fornecimento até as alegações finais, o início das alegações finais, 4 meses se passaram e nenhuma defesa juntou um único print, uma única gravação, um único documento importante ou pertinente para o processo. São 8 equipes de advogados, 8 defesas, que quase 4 meses ficaram com todas essas provas que elas mesmas, defesas, pediram, e não foi juntado nada de pertinente. Ou seja, demonstrando total ausência de prejuízo na juntada de provas que, repito, a acusação não se utilizou, a acusação não imputou nenhum fato com base nessas supostas provas e nem o Supremo Tribunal Federal está analisando para eventual absolvição ou condenação. Não houve, após 4 meses, na verdade, agora são 5 meses já, não houve, por parte da defesa, nenhum juntado. Nós estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa, constituída por um grupo político, não sabe perder eleições. Porque uma organização criminosa, constituída por um grupo político, liderado por Jair Bolsonaro, não sabe que é um princípio democrático e republicano a alternância de poder. Quem perde vira oposição e disputa as próximas eleições. Quem ganha, assume e tenta se manter nas eleições, mas tenta se manter pelo voto popular. Não tenta se manter utilizando órgãos do Estado. Não tenta se manter coagindo, ameaçando gravemente, deslegitimando o poder judiciário do seu país e a justiça eleitoral. Não tenta se manter com bombas em aeroportos. Não tenta se manter com destruição no dia da diplomação do seu adversário político que venceu. Não tenta se manter organizando a festa da Selma, com invasão e depredação da sede dos 3 poderes, com o mesmo discurso que li aqui para vossas excelências, feitas pelo líder da organização, Jair Messias Bolsonaro, que as nossas Forças Armadas irão garantir a lisura e precisam ser... Nunca deixaram de responder a um chamado do povo. Isso não é democracia, isso não é Estado democrático de direito. Nesse documento, o réu Alexandre Ramagem se dirige a Jair Bolsonaro afirmando, abre aspas, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno. Vejam, presidente, essas mensagens que foram alteradas 2 dias antes da live do réu Jair Bolsonaro e cujas informações ele utilizou, é que o réu Alexandre Ramagem quer fazer acreditar que era um diário para ele. Eu repito, com vitória do senhor
no primeiro turno, ou seja, obviamente, a mensagem dirigida a Jair Bolsonaro. Todavia, ocorrida na alteração de votos. E continua, na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente e constantemente. Deve-se dar continuidade àqueles argumentos. Essas questões devem ser massificadas. A credibilidade da urna já se esvaiu, assim como a reputação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da ABIN para o então presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18, 2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente.